Fala galera, beleza? Olha só, nós vamos agora para a aula 4, que é o tema de campo magnético gerado por corrente elétrica. Bem pessoal, lá nas primeiras etapas nós falamos sobre a eletricidade, as cargas elétricas, e lá nós entendemos alguns fenômenos por trás da eletricidade. E a partir desse momento nós começamos a falar sobre o magnetismo. E na aula de hoje, pessoal, essa aula, esse tópico é tão fundamental porque ele nos dá ao início o que nós vamos chamar de eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? É a combinação dessas duas teorias, eletricidade e o magnetismo. Agora, o magnetismo não vai ser estudado separado da eletricidade e nem a eletricidade estudada separada, como se fosse algo distinto do magnetismo. Nós vamos entender na aula de hoje que esses fenômenos, na verdade, fazem parte da mesma natureza, tá? E é por isso que é importante vocês entenderem os conceitos da aula de hoje, para nós podermos, assim, avançar e estudar eletromagnetismo. Olha, aqui nós temos, pessoal, um exemplo muito comum do que seria uma das aplicações desse fenômeno, um campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Aqui nós temos o chamado eletroímã. O que é um eletroímã, professor? Ele combina essa parte de eletricidade com o magnetismo. Olha. Aqui o aplicador, a pessoa que manipula esse instrumento, ela pode a qualquer momento desligar esse campo magnético e acionar esse campo magnético. Esse campo magnético é gerado por eletroímãs, tá? Que de forma, aqui na ponta, ele consiga gerar um campo magnético através da corrente elétrica e atrair metais. Então, aqueles filmes lá que vocês assistem que tá lá o cara carregando um carro, deslocando um carro dentro do ferro velho lá. Isso aqui é um eletroímã, tá, pessoal? Então, nesse caso lá, o eletroímã ele tem essa função devido a esse campo magnético, tá? Então, isso daqui foi uma das demonstrações didáticas lá na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, tá? Nós vamos entender mais sobre esse conceito aqui nos próximos slides. Então, aqui, pessoal, olha só. Esse eletroímã, ele tem um comportamento semelhante ao ímã, tá? Então, vou ter aqui um campo magnético sendo gerado em torno e dessa forma eu consigo atrair metais, tá? Então, só para nós nos situarmos aqui, o que nós estamos estudando, ó, nós já estamos nessa parte aqui, ó, campo magnético gerado por corrente elétrica, tá? Depois nós vamos adentrar na força magnética e a gente encerra magnetismo e depois nós vamos estudar provavelmente o eletromagnetismo. Bem, pessoal, mas quem foi o primeiro a observar esse fenômeno, né? Esse daqui é um fenômeno observado por Christian Oster, tá? Tá ele aqui fazendo, através de uma ilustração, né? Fazendo a demonstração do fenômeno que ele observou, tá? Então, o que Oster fez experimentalmente, tá? Experimentalmente, pessoal, ele pegou uma agulha magnética, tá aqui na imagem, tá? E essa agulha magnética ele colocou próximo de um fio condutor. Esse fio aqui preto, olha. Esse fio preto aqui é um fio condutor. E aí, na parte de baixo, ele colocou o que nós conhecemos como bússola. Então, ele colocou aqui uma bússola, tá? Tá só assim. Uma bússola. E o que aconteceu, pessoal? Por enquanto, olha aqui. A bússola, ela tá apontando, né? Para o norte geográfico. Ela está apontando para o sul geográfico. Então, de forma que eu ainda não tenho nesse fio condutor aqui nenhuma passagem de corrente elétrica, tá? E aí, na segunda imagem, aqui na segunda imagem, o que nós observamos? Uma corrente elétrica na presença do fio condutor, de modo que ela altera a posição da bússola. Então, olha como estava apontando a bússola. A bússola antes ela estava apontando para o norte geográfico e sul geográfico,
E agora, depois da passagem da corrente elétrica, eu influenciei a posição da bússola. Então, eu influenciei a posição da bússola devido à presença dessa corrente elétrica aqui. Agora, eu quero que vocês lembrem o que nós definimos como corrente elétrica. Por isso que, pessoal, as ideias estão aqui encadeadas, tá? Corrente elétrica nós definimos como cargas elétricas em movimento ali no condutor, se vocês lembrarem disso. Então, o que acontece aqui? Nesse condutor eu tenho cargas elétricas em movimento. E essas cargas elétricas em movimento em torno dela, em torno desse condutor, que é um condutor retilíneo, eu vou ter a formação de um campo magnético, tá? Isso vai depender, a intensidade dele vai depender da quantidade de cargas elétricas que estão passando ali. Então agora eu já sei que cargas elétricas em movimento, fenômeno que antes era só lá da eletricidade, passa a ser agora um fenômeno que influencia o campo magnético. Então, a partir desse momento, a gente observa que a corrente elétrica, cargas elétricas em movimento, elas influenciam numa agulha magnética por si. Então, por si, nós entendemos que isso gera um campo em torno do condutor. Então, as cargas elétricas em movimento geram um campo magnético ao seu redor, que podem eventualmente interagir com os objetos magnetizados em sua vizinhança, tá? Então, isso daqui é um fenômeno que nós observamos, e o primeiro a observar isso aqui foi Oster, tá? Em 1820. Pois bem, aqui tem uma imagem para ilustrar melhor ainda, né? Que nós colocamos assim: é uma relação entre a eletricidade e magnetismo, porque as duas estão se comunicando. Pegam essa ideia, pessoal. Nesse fenômeno que foi observado por Oersted, nós estamos verificando que as duas características do material, tanto a eletricidade quanto o magnetismo, estão se comunicando. Olha só, aqui nós temos um fio condutor, esse fio vermelho aqui, ele está desencapado, inclusive nessa região aqui que está sobre a bússola. E o que vocês observam aqui? Essa aqui é a chave, tá? Essa aqui é a chave do nosso circuito. Só que ela está aberta, pessoal. Ela está aberta. Então, olha como está a posição aqui da nossa agulha da bússola. Então, ela está aqui na orientação que diríamos apontando para o sul magnético e o norte geográfico da Terra, certo? E aí, quando eu fechar, vou aqui, ó, fechar a chave, que é a mesma coisa quando você liga o interruptor da sua casa, tá aqui, ó, a chave já fechou, e aí eu fecho o circuito. O que acontece com a minha bússola? Olha aqui, ela é influenciada. Por que, professor? Porque agora eu tenho passagem de corrente elétrica aqui, que antes era inexistente nesse primeiro caso. E aí nós temos essa relação entre a eletricidade e o magnetismo, porque a eletricidade está conversando com o magnetismo, assim como o magnetismo vai conversar com a eletricidade quando nós formos estudar mais um efeito lá para frente, que é a lei de Faraday. Então aqui, voltando. Pessoal, e por que isso é importante? Dessa forma, principalmente quando nós falamos de um condutor retilíneo, nós conseguimos identificar qual a direção desse campo magnético, tá? Então, olha só o que acontece aqui. Eu tenho o fio condutor retilíneo, tá? Que ele tem uma corrente elétrica, como vocês estão vendo aqui. E olha o que acontece quando eu coloco a bússola aqui, ó. A bússola ela vai ser orientada nesse sentido. Então, pessoal, o que vocês conseguem observar? O campo magnético gerado por esse fio condutor, ele é circular. Ele é circular, ele é em forma desses anéis aqui, ó. Então, essas aqui são as direções do campo magnético. Isso, nesse caso, a corrente apontando para cima. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? Que o sentido do campo magnético ele vai ser nesse sentido aqui anti-horário, tá? E agora, pessoal, quando eu inverto aqui, ó, a corrente elétrica agora na segunda situação ela está para baixo, olha o que acontece.
o campo magnético ele vai alterar aqui o sentido, ó. Agora o sentido horário, tá? Isso aqui nós vamos entender melhor quando nós formos estudar sobre a regra da mão direita, tá? Então, olha só, aqui, o que que vocês devem observar? Com essa configuração aqui de um condutor retilíneo, quando eu passo corrente elétrica por ele, eu consigo saber qual é a configuração desse campo, como ele está configurado, em que sentido está esse campo, qual é a forma dele. Então, o sentido aqui que nós estamos vendo, né, é paralelo a esse plano, tá? E perpendicular à corrente elétrica. Então ele forma aqui 90 graus com a corrente elétrica. E além disso, ele é circular, tá, pessoal? Em torno do fio. E aí, pessoal, como eu faço para saber realmente como é a direção do campo magnético? Nós utilizamos essa regra aqui, pessoal. Regra da mão direita. Professor, o que é essa regra da mão direita? Vamos lá, pegue sua mão agora. Faça isso agora no vídeo. Pegue sua mão e aí você vai fazer o seguinte. Aqui no polegar você vai colocar o sentido da corrente elétrica, tá? No polegar o sentido da corrente elétrica e aqui, ó, os outros dedos é o sentido do campo magnético. Então, olha só, pessoal, se o campo magnético está para cima, quando eu fizer isso aqui, ó, esse daqui é o sentido do campo magnético, da mesma forma que está na figura aqui. Então, se a corrente elétrica está para cima, o campo magnético está nessa direção aqui, nesse sentido. Se eu inverter a corrente elétrica agora para baixo e vai para esse outro sentido, façam isso, que isso vai entrar na cabeça de vocês, tá? Então, com a regra da mão direita, eu consigo identificar o sentido do vetor campo magnético, porque se a corrente elétrica estiver para cima, na hora que eu fechar aqui minha mão, ó, eu tenho o sentido do campo. Se eu inverter agora a corrente elétrica, que é o meu polegar, tá para baixo, eu faço isso aqui, ó, é esse o sentido do campo. Então aqui, sentido anti-horário, para cá, sentido horário. Então, com isso daqui, pessoal, nós já resolvemos várias questões. Vamos ver as questões. Ó, essa primeira questão aqui. O campo magnético gerado por corrente elétrica, isso daqui foi uma questão que caiu na FUVEST, tá, pessoal? Isso daqui é o tópico da questão, campo magnético gerado por corrente elétrica. A figura representa quatro bússolas. A figura representa quatro bússolas apontando inicialmente para o polo norte terrestre. Então, as bússolas estão aqui apontando para o polo norte terrestre, tá? E aqui possivelmente seja o polo sul magnético, né? E esse aqui é o polo norte geográfico. Pelo ponto O, que é a origem, perpendicular ao plano do papel, aplica-se um fio condutor retilíneo e longo. Ao fazer a passagem pelo condutor uma corrente elétrica contínua, então a partir do momento que ele aciona uma corrente elétrica contínua e intensa no sentido do plano do papel para a vista do leitor, permanece praticamente inalterada somente a posição. Então, pessoal, o que ele quer saber aqui é a posição do campo magnético que está sendo gerado aqui. Vamos lá. O que acontece? Ele está dizendo, olha, que eu tenho quatro bússolas, então são essas bússolas aqui, A, B, C e D, que elas estão apontando para o polo norte terrestre. Então aqui é o polo norte, identifica-se como polo norte. Pelo ponto O, que é essa origem, perpendicularmente ao plano, aplica-se um fio condutor. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar um fio condutor aqui pelo meio dessa... Eu vou passar um fio condutor aqui por meio dessa origem aqui, tá? Atravessando a origem. Ao se fazer passar a corrente, passar pelo condutor uma corrente elétrica contínua e intensa no sentido do plano do papel para a vista do leitor. Então isso significa dizer, pessoal, que a corrente elétrica ela vai sair da origem e vai vir em nossa direção aqui, nós que estamos lendo a questão. Então esse aqui é o sentido da corrente elétrica, tá? Permanece praticamente inalterada somente a posição.
Então, pessoal, regra da mão direita, ó, vamos lá. O meu polegar vai ser a direção, o sentido da corrente elétrica, tá? E esses outros dedos aqui vai ser o sentido do campo magnético. Então, vamos lá. Quando eu fizer isso aqui, ó, se eu estou pegando a corrente elétrica nesse sentido, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, o meu campo magnético ele vai ter essa orientação aqui, ó. Vou pegar outra cor. Então, se a minha corrente elétrica está nesse sentido, saindo, vou fazer aqui o sentido do campo. Tá? Esse aqui é o sentido do campo magnético, tá? O campo magnético tem esse sentido aqui, ó. Então, o que que vocês observam, pessoal? Se eu fizer aqui anéis circulares aqui, eu vou observar que a única que não vai alterar a orientação o sentido, a posição, vai ser a C, não é isso? Porque olha só, ela está paralelo aqui ao campo, então o C está paralelo ao campo. Essa daqui vai alterar, ela vai se alinhar de acordo com o campo, essa aqui vai inverter e essa daqui vai alterar também, que vai ficar paralelo. Então as novas posições, né? Essa aqui vai ficar para baixo, essa daqui vai ficar nesse sentido aqui para seguir o campo e essa daqui vai seguir esse sentido aqui, certo? Então, como eles têm que se orientar de acordo com o campo magnético, somente a letra C aqui, a bússola C, não vai ser alterada, então a alternativa correta, letra D. Show de bola? Vamos para a próxima. De novo, regra da mão direita aqui, pessoal. A figura a seguir representa um condutor retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica, conforme a convenção indicada. Então, pessoal, esse é o padrão das questões que vocês vão resolver. Eles vão colocar um condutor retilíneo. Vamos supor que isso caia no Enem para vocês. Eles colocam um condutor retilíneo, indicam a posição dessa corrente elétrica que está presente no condutor e eles perguntam o sentido do campo magnético no ponto P. Então ele quer saber o que está acontecendo com o campo magnético no ponto P, localizado no plano da figura. Olha só, se eu tenho, pessoal, a corrente elétrica para cima, de novo, o meu polegar aqui é a minha corrente elétrica. Quando eu fizer esse movimento aqui, ó, olha só, o campo magnético ele vai estar entrando na folha. Ele vai fazer isso aqui, ó. Esse é o sentido do campo magnético, tá? Lembrando que o campo magnético nós temos como essa inicial aqui, P, tá? Vou colocar aqui o vetorial. Então, o sentido do campo magnético é esse, de acordo com a regra da mão direita. Levem isso para a prova, pessoal. Pegue sua mão direita aí e fique exercitando. Essa aqui é a corrente elétrica, esse aqui é o campo magnético. Então, o sentido do campo magnético e esse daqui é o sentido da corrente elétrica. Se a corrente elétrica está para cima, olha o campo magnético fazendo esse movimento aqui que eu desenhei lá. Tá? Então, aqui nós temos a página, né? E ele diz, o contrário da corrente elétrica, não, saindo perpendicularmente da página, entrando perpendicularmente na página. Então ele vai entrar aqui na página, né? Ele estaria saindo se nós tivéssemos o inverso, tá? Então, alternativa correta, letra C. E aí temos a outra, né? Para a sua esquerda do plano do papel, para a sua direita do plano do papel, e aqui nós não temos essa configuração. Ele vai entrar perpendicularmente na página. Vamos lá, próxima questão. Campo magnético gerado por corrente elétrica, esse é o tema. Unirio, assinale a opção que representa as afirmativas corretas, a afirmativa correta a respeito dos fenômenos eletromagnéticos. Olha só, é possível isolar os polos de um ímã? Nós já vimos que nós não temos essa característica do ímã. Eu não consigo isolar um polo, eu não consigo deixar só o polo norte, só o polo sul. E eu tenho que eles são inseparáveis, né? Eu não consigo separar. Imantar um corpo é fornecer elétrons a um dos seus polos e prótons a outro polo. Isso daqui não é correto, não é o correto, tá, pessoal? Imantar, quando nós falamos de imantar, lembra lá daquele conceito do ferromagnetismo? Nós alinhamos os sítios magnéticos. Então isso daqui está errado, tá? Porque não tem essa questão de prótons e elétrons aí quando nós formos
imantar o material. Para eu imantar o material, eu preciso que nele eu tenha domínios magnéticos ali, sítios magnéticos. E aí, a partir do momento que eu passo uma corrente elétrica, elas se orientam. Tendo essa orientação, tá? Eu vou ter que o meu material ele vai se tornar um ímã. Ao redor de qualquer carga elétrica existe um campo elétrico e um campo magnético. Não, isso não é verdade, tá, pessoal? Para que eu tenha isso, eu tenho que estudar, nesse caso, a característica em si ali. Para eu ter, na verdade, um campo magnético com carga elétrica, ela tem que estar em movimento, tá? Não adianta nada ela estar ali em repouso. Então, quando ele generaliza que qualquer carga elétrica, isso daqui está errado. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Então, isso daqui é o conceito aí que nós já estudamos no fenômeno de Oster, tá? As propriedades magnéticas de um ímã de aço aumentam com a temperatura. Na verdade, isso daqui é o inverso, tá, pessoal? As propriedades magnéticas de um ímã de aço diminuem com o aumento da temperatura, tá? Então, a partir do momento que eu aumento a temperatura do material, ele vai perder essas propriedades magnéticas, porque aquelas regiões que eu tenho para a formação de um ímã, ela vai acabar sendo desorientada. Se vocês lembrarem lá da aula, tá? Ela vai se desorientar ali no sentido dos domínios magnéticos e eu vou perder a propriedade do ímã. Bem, pessoal, a última questão, tá? Considere a afirmativa a seguir. As linhas de força de um campo magnético são. Então, ele quer saber quem poderia estar escrito aqui. Então, esse campo pode ter sido gerado por 2, onde flui uma corrente elétrica, tá? Vamos lá. Para completá-la corretamente, os espaços 1 e 2 devem ser preenchidos, respectivamente, por. Então, ele quer saber o que eu posso colocar aqui nos trechos 1 e 2. Vamos lá. As linhas de força magnéticas de um campo são... O que a gente estudou? São circulares, são retilíneas. Nós vimos que são circulares. Então, aqui a gente já pode eliminar essa daqui e essa daqui. Vamos lá. Na verdade, elas são circulares. As linhas de força de um campo magnético são circulares. Vou até escrever aqui. Circulares. Show de bola? E aí, vamos para a próxima. Então, esse campo pode ter sido gerado por 2. Uma espira circular, bobina, uma bobina, ou um condutor retilíneo. Nós vimos condutor retilíneo. Então, isso daqui está condizente com a alternativa E. Show de bola? Vamos ler de novo. As linhas de força de um campo magnético são circulares. Então, esse campo pode ter sido gerado por um condutor retilíneo, onde flui uma corrente elétrica. Show de bola? Pegaram a visão? É isso aí, pessoal. Essas questões aqui que nós estudamos sobre o fenômeno de Oster são iniciais. Nós ainda vamos comentar alguns efeitos desse fenômeno aqui na próxima aula, tá? Mas peguem essa aula principal. O que eu quero que vocês entendam dessa aula aqui? Regra da mão direita. Treinem a regra da mão direita. Se vocês não entenderam bem essa regra, entre em contato comigo lá no WhatsApp. Professor, não entendi muito bem essa regra da mão direita. Pode me explicar melhor? É fundamental que vocês saibam a regra da mão direita para vocês resolverem as questões. Voltem o vídeo, façam isso. Eu tenho aqui, pessoal, o sentido da corrente elétrica no meu polegar. Eu tenho aqui, ó, com esses outros dedos, o sentido do campo magnético, as linhas de campo. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, esse movimento vai mostrar para onde está apontando o meu campo magnético. Isso daqui foi uma estratégia didática, tá, pessoal, para vocês entenderem como funciona essa regra. E outra coisa que eu quero que vocês entendam é que cargas elétricas em movimento, elas influenciam em um campo magnético. Então, elas geram um campo magnético em torno de um material que você está passando a corrente elétrica, tá? E aí, pessoal, nós encerramos a aula, tá? Até a próxima aula. Revisem o material, estudem bastante. Isso aqui, pessoal, inclusive, pode ser objeto de prova do Enem. Show de bola? Valeu!